Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina. Em 2020, eu diria que a grande maioria das pessoas ocidentais, e até mesmo brasileiros, acredita que existe uma certa igualdade entre homens e mulheres. Óbvio, essas mesmas pessoas também acreditam que existem certas diferenças bem nítidas, né, como a força física de um homem e de uma mulher, né, em relação ao temperamento, em relação à própria genética, né, o cromossomo. Óbvio que alguns doidos aqui ou ali vão falar que não, na verdade é só construção social e todo o resto, mas até biologicamente existem diferenças. Mas ao mesmo tempo, né, eu diria que esse conceito de igualdade, que é muito persistente hoje em dia na mente das pessoas, é aquela igualdade em afirmar que mulheres, assim como homens, devem ter o direito ao voto, né, que mulheres e homens podem e devem exercer o mesmo tipo de função assim, no trabalho, que devem ganhar o mesmo tipo de salário, né, que podem estudar na mesma escola, que podem trabalhar no mesmo local. Isso é uma mentalidade muito recorrente hoje em dia. E você afirmar o contrário, né, você dizer, por exemplo, que homens e mulheres não deveriam estudar, né, na mesma escola, né, que deveriam existir escolas para homens e escolas para mulheres, se você afirmar isso, né, como foi o caso, acho que foi de um deputado que falou que tal sujeito se deu muito bem na vida porque estudou num colégio só de rapazes, né, você vai ser visto como retrógrado, muitas pessoas vão começar a te xingar, te acusar disso, te acusar daquilo, né? Porque realmente vai contra a narrativa progressista que está cada vez mais recorrente no nosso mundo contemporâneo. Mas a questão ela é um pouco mais complicada do que isso. Por quê? Porque mesmo que as pessoas acreditem nessa ideia de igualdade, nós estamos silenciosamente caminhando para uma segregação entre homens e mulheres. Isso aqui não é nenhuma análise que eu vou fazer, é mais uma percepção de fatos que estão ocorrendo que demonstram isso. E eu vou, para vocês que são feminis, que eu duvido que vocês estejam me assistindo, talvez uma ou outra que deve estar vendo esse episódio aqui agora, mas até as feminis, elas anseiam por isso. Só que, óbvio, de formas silenciosas e indiretas. Exatamente porque essa segregação entre homens e mulheres seria uma completa contradição em relação à narrativa progressista que cada vez mais está presente no discurso das pessoas, certo? Então, eu vou dar um primeiro exemplo, tá? O primeiro exemplo que é o mais nítido, que são pessoas geralmente mais conservadoras, eu nem diria que são conservadoras, né? São pessoas assim um pouco mais pragmáticas, que chegam e falam assim, olha, as mulheres que trabalham em algumas áreas de uma cidade grande, igual São Paulo ou do Rio de Janeiro, né, devem tomar cuidado ao andar de noite em alguns locais, não deveriam usar roupas provocativas e todo o resto, né? Ou falam que uma mulher também, quando vai num bar, numa balada, não deve se vestir de uma forma extremamente provocativa, porque isso vai aumentar a probabilidade de um assédio e todo o resto, isso e aquilo. E óbvio que isso gera uma discussão extremamente polarizada, aí começam a xingar, começam a acusar disso, acusar daquilo, fica aquele bate-boca que não leva a lugar nenhum. Mas a questão é, essas pessoas que afirmam esse tipo de negócio, que afirmam que as mulheres não deveriam frequentar certos locais, especialmente se elas estão vestindo tal tipo de roupa, acreditam, de uma certa forma, numa certa segregação em que existem lugares em que mulheres não devem ir, certo? Agora no outro espectro, tá? No completo oposto, que são as feminis, que são as mulheres empoderadas, né? O que a gente observa cada vez mais é que essas garotas anseiam por exemplo, um vagão de trem que seja completamente feminino. Né? Teve até um caso lá no Rio de Janeiro com uma atriz da Globo, fiz até um vídeo sobre isso no meu outro canal. A mulher expulsou um homem de lá, o rapaz estava lá, não sei porquê, aí começaram a gritar, começaram a fazer lá um monte de grito e todo o resto, e é algo bem recorrente, né? E essas mulheres querem isso em inúmeras cidades, já tem no Rio, já tem no México, em outros países. Então, a gente observa que no completo oposto, as pessoas ainda querem uma certa segregação, né? E a gente vê alguns acontecimentos, né, que cada vez mais são presentes, igual as acusações de assédio, né,
que primeiramente, já acontecem há bastante tempo em ambientes de trabalho, né? E que agora que elas estão, de uma certa forma, tomando um tom muito mais político, e por consequência, as falsas acusações estão ocorrendo com uma frequência cada vez maior. Mas a questão é a seguinte: desde que a mulher entrou no mercado de trabalho com os homens, certo? Isso inevitavelmente acaba acontecendo. Inevitavelmente acaba acontecendo. E essa é a questão. A gente tenta achar formas de remediar isso, né? Então, se você vai numa grande corporação hoje em dia, lá no primeiro dia vamos falar, olha, essas são nossas políticas contra o assédio, vamos fazer algumas palestrinhas falando sobre isso, sobre aquilo, e você tem que ter um certo profissionalismo, e você tem que ter isso e aquilo. Mas dependendo do lugar, né, é aquela situação, é muito bonito na teoria, né, é muito bonito lá no livro, só que quando você vai aplicar na prática, né, ser humano é ser humano, então vai acabar contradizendo tudo aquilo que foi colocado como regra, certo? Isso acaba acontecendo, infelizmente, muitas vezes, né? Mas a questão é que, exatamente porque tomou um tom mais político e começaram a surgir cada vez mais falsas acusações e mulheres começaram a ver isso como uma forma... Não vou falar mulheres, é um termo amplo, né? A maioria das mulheres não vê uma falsa acusação de assédio como uma forma de subir na carreira. São realmente mulheres mais psicopatas, né? Mas a questão é, a mulher psicopata viu uma outra psicopata fazendo isso e aí começou a acontecer cada vez mais. E o que isso acabou gerando? Uma realidade em que homens, né, não querem mais trabalhar com mulheres. Têm receio disso, certo? E mulheres também têm receios de trabalhar com homens, né, porque elas ficam realmente com medo. Uma mulher que assim, é normal hoje em dia, dependendo do ambiente de trabalho, algumas realmente têm um receio, né, porque essa narrativa do homem que é um escroto e que faz isso, que faz aquilo, acaba sendo presente, né? Então é realmente aquela situação. Os homens ficam sabendo, né, que eles podem ser falsamente acusados de algo do tipo e falam, olha, eu só quero trabalhar com homens. E mulheres fazem da mesma coisa, né? Óbvio que não vai ser uma realidade como era do passado, em que as mulheres nem entravam no mercado de trabalho, mas o que eu acabo observando com o tempo, né, é que existem times, né, majoritariamente de mulheres ou de homens dentro de empresas, ou empresas só de mulheres ou empresas só de homens. Eu acabo vendo isso hoje em dia de uma forma muito mais nítida do que era, vamos dizer assim, há uns 5 anos atrás, certo? Vou dizer assim, em indústrias que têm uma maior responsabilidade ou que envolvem mais dinheiro, igual investimento, até mesmo minha área que é software, mas também diria com advocacia e tudo o resto, eu acho que cada vez mais, especialmente já lá fora, no Brasil talvez não tanto, vamos pensar que você é um cara que tem a sua empresa lá e você ganha milhões, e você é um cara conhecido no seu ramo e todo o resto, sabendo de outros casos de falsas acusações que aconteceram com a empresa de um amigo ou algo do tipo, você já vai ficar pensando, será que eu vou contratar aquela estagiária? É aquela situação. Hoje em dia você não pode fazer isso, uma política de discriminação com base no gênero e tudo o resto. Mas ela quer diminuir o máximo possível de risco que ela vai ter, né? A mesma coisa se fosse uma mulher, né? Vamos pensar que é um time majoritariamente de mulheres que está trabalhando em algo, né? Aí tem lá um cara super bonitinho. Pensa na possibilidade disso dar errado. A empresa vai tentar diminuir esses riscos. A gerente, né, a pessoa que está contratando vai tentar diminuir esse risco. E é algo que eu vejo assim, pessoalmente eu vejo isso acontecer, né? Eu estava até discutindo recentemente com um cara que é um coordenador de uma multinacional bem conhecida. E ele estava falando comigo o seguinte, ele falou, olha, eu tenho um time bem grande, eu tenho gerentes, né, que ele coordenava e tudo o resto, e ele falou o seguinte, olha, eu não deixo esses gerentes contratarem estagiárias que eu sei que vai dar errado. Eu falei, por que você faz isso? Ele falou, olha, isso aqui já é experiência de vida. Toda vez que tinha um gerente, que é o cara que é mais alfa, assim, aquele cara que é a estrela do departamento dele, certo? E eu tô resumindo aqui só para não dar muito detalhe, né? Todo cara que era assim, que era estrelinha, o cara que é um pouco mais narcisista, o cara que tem mais presença, o que acaba acontecendo? Você coloca uma estagiária, o que vai acabar acontecendo é que muitas vezes acaba tendo um caso com esse gerente, né? E às vezes o caso pode se prolongar por bastante tempo, gerar problema com a família do cara, o cara pode ficar divorciado e se divorcia
depois acaba tendo impacto na própria empresa, e aí começa a surgir aquele monte de fofoca e todo o resto, e as pessoas não estão mais trabalhando, estão começando a fazer fofoca sobre os outros, e fica aquele ambiente super tóxico, duas pessoas que depois podem se separar e começa a dar problema. Enfim, uma empresa não quer lidar com situações como essa, né? Então ele chegou e falou para mim, olha, em relação a estagiários, né, a não ser que a gerente seja uma mulher, né, eu prefiro contratar um homem. E o contrário também se aplica, né? Uma gerente que é uma alfazona lá, que é uma mulher empoderada e todo o resto, se ela for contratar lá um estagiário que é o bonitinho lá, com a cara quadrada, um pouco bombadinho, né? Ele sabe que provavelmente pode dar um certo problema com aquilo, né? Enfim, ele estava me contando essa experiência, não sei se é o mesmo em outras empresas, mas é uma narrativa que eu vejo muito frequentemente hoje em dia, né? E quando a gente vai fazer uma retrospectiva em relação a como que era no passado, né? Essa realidade que nós temos, que homens e mulheres frequentam as mesmas escolas, os mesmos ambientes de trabalho e tudo o resto, isso é algo bem exclusivo da nossa era e de outras eras bem específicas por conta da história da humanidade, né? A gente vê, por exemplo, inúmeras tradições, eu vou dar um exemplo aqui, a tradição islâmica, por exemplo. Existiam muitos haréns, né? Existiam muitos haréns, por quê? Porque em inúmeras sociedades tradicionais era muito presente a ideia, que eu acho que condiz bastante com a realidade, de que o encontro do homem com uma mulher, né, pode ser potencialmente muito perigoso. A questão da química, de você olhar numa pessoa, olhar para você e sentir aquela atração física, pode ser algo extremamente perigoso. E é por isso que em inúmeras sociedades tradicionais existia uma divisão muito clara entre esses dois lados, né? E às vezes pode não ser recíproco, né? Às vezes o cara ele é feio, ele não tem acesso a sexo, e o que acaba acontecendo, ele vê uma mulher que ele acha linda, linda e todo o resto, e que, se nós estamos vivendo na sociedade que estamos vivendo, uma sociedade que está cada vez mais desprovida de valores, desprovidas de uma certa moralidade, né? As consequências disso, especialmente numa civilização que cada vez mais decai, em lugares em que não existe uma polícia, não existe um exército para proteger mulheres, isso pode se tornar realmente perigoso, né? E essa é outra questão pela qual eu acho que existirá uma segregação cada vez mais forte. É o seguinte, nós sabemos, né, que a internet mudou a dinâmica sexual das coisas, né? Hoje em dia existe uma parcela, isso aqui é comprovado estatisticamente nos Estados Unidos, uma parcela de homens jovens cada vez maior que são virgens, né, os famosos celibatários involuntários, que é uma demografia que não vai diminuir tão rapidamente, que no meu ver vai continuar a crescer se nós mantermos esse estado de coisas, né, que é basicamente esse estado de bem-estar social ocidental, né, pegar lugares como, sei lá, França, Alemanha, Noruega até um pouco, Suécia, né, importar isso daqui para o Brasil e outros lugares do mundo, lugares que são assim vão acabar chegando a essa realidade de homens que não têm acesso a mulheres, a não ser alguns poucos lá, o topo dos 20%, mas esses outros rapazes, né, alguns ainda vão ter aquele anseio, e isso pode gerar uma situação de uma certa pressão, né, que casos, por exemplo, de violência contra mulheres, que é algo desprezível, nojento, acaba se tornando mais provável, certo? Porque quando aquele rapaz, que hoje em dia é um Duracell, um pincel, né, o cara que é um celibatário involuntário, ele não tem uma mulher hoje em dia, no passado ele teria, então ele ficaria quieto na dele. Mas se o cara começa a ficar frustrado, o cara começa a ficar cada vez mais radicalizado, começa a ficar cada vez mais niilista, né, chega num extremo que o cara pode começar a fazer besteira, entendeu? E é por isso que eu acho que se as pessoas querem manter a integridade das mulheres, e certamente os governos irão tentar fazer isso cada vez mais, será, assim, muito necessário criar uma certa divisão entre elas e esses rapazes que são extremamente radicalizados, que estão extremamente nervosos e que querem ter acesso ao sexo, mas não têm, né, por serem, não sei, não muito atraentes, ou por não ter dinheiro, ou por isso, ou por N motivos, certo? Mas se as políticas feminis estarem nos governos e tentarem parar a todo custo esse tipo de violência, eu imagino que a forma de fazer isso é colocando barreiras entre os dois sexos.
E assim, não é que eu quero isso, não é que eu imagino que isso será o futuro ideal, muito pelo contrário, eu não tô aqui promulgando nada. Eu só tô colocando o que eu observo todo dia, né? E é uma realidade muito complicada, porque é aquela situação, cara. A gente acha soluções modernas para problemas modernos, que acabam se perpetuando por muito tempo. Será que os antigos, fazendo o que eles faziam no passado, eles não tinham uma certa razão? Né? É uma questão complicada, e você vê que pessoas que estão no completo oposto ideológico de um conservador acabam querendo certas segregações entre homens e mulheres, o que pode parecer contraditório, mas é aquela situação. Né? Às vezes você não tem que escutar muito o que a pessoa está falando, o que ela acredita, que ela fala, o que quer, mas realmente observar as ações que ela tem no dia a dia. E o que nós observamos silenciosamente pela ação das pessoas é que cada vez mais as pessoas querem uma certa separação. Né? A gente vê, só para finalizar aqui um pouco, né, que muita dessa narrativa do macho escroto, né, existe uma certa repugnância das mulheres cada vez maior com esses rapazes que elas escrevem como escroto ou como celibatário involuntário, né, como virgão, e essa repugnância, né, cada vez mais ela é física, certo? Ela é física. E eu não sei, de novo, como eu disse, eu não sei como será isso, eu não sei se será exatamente como eu estou descrevendo, mas certamente eu duvido que o nosso futuro será como é hoje, em que nós pensamos que homens e mulheres podem trabalhar no mesmo trabalho sem não ter nenhum problema, né, sem ter nenhum tipo de conflito. Eu não sei quem vai liderar o futuro, se serão homens ou mulheres. A gente entra numa dúvida, né, se as políticas corporativas muito influenciadas por feminis continuarem se perpetuando no poder, é bem provável que as mulheres sejam a parte que controlam grande parte da sociedade, mas é aquela situação, a gente não sabe o que sairá disso. Eu espero que todos tenham um ótimo dia, eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais.